Olá pessoal, estamos chegando com mais um Pod em Foco, o nosso podcast Empresário em Foco, aqui pela nossa RPTV Canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores, para o nosso YouTube, para o nosso Instagram e para a nossa página do Facebook. Pod em Foco. Hoje tá demais, hein? Hoje nós vamos unir a alegria, a felicidade, a maravilha, né? Aquela coisa gostosa que muita gente faz só fora dos negócios, mas hoje a gente vai conhecer um que utiliza isso dentro do seu negócio porque é maravilhoso e é algo importantíssimo. Hoje a gente vai conhecer o Felipe Januzzi. Ele é fundador do Mapa da Cachaça. Olha que fantástico, entre outras coisas. Mas já você vai ficar sabendo de muito mais aqui dentro do nosso Pod em Foco. Já parou para pensar que uma boa parte da sua vida é digital? E por que seria diferente com a educação? O mundo mudou e o ensino também. E, para isso, você precisa estar conectado e atualizado com as novas formas de aprender e inovar. Que tal um ensino 100% online, com uma metodologia inovadora e de qualidade, estudando quando e de onde estiver? A revolução digital na educação é agora e queremos estar juntos com você nesta transformação. Faça parte da inovação com a Universidade Anhembi Morumbi Online, conectando mentes para a construção de um futuro melhor. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos, pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação, metodologia comprometida com a inovação, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste.
Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Imóveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Imóveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Hoje a dica é carta contemplada. Se você quer adquirir um imóvel, não quer fazer um financiamento porque está muito caro, não quer fazer um consórcio porque ele demora e você tem a opção de adquirir o seu imóvel via carta contemplada. Mas o problema é onde achar uma carta contemplada. Certifique que essa carta contemplada seja de um escritório, que o escritório exista. Muitas vezes ligam lá no escritório pessoas que estão buscando uma carta de 600, 700, 800 mil reais, que estão vendo pela internet, né? E com um valor de entrada muito baixo. Não existe milagre, infelizmente. Hoje uma carta contemplada, ela vai gerar em torno entre 35% a 40% de entrada, né? Então certifique quem é o escritório, se a empresa é certificada pela ABAC, né? Quantos anos esse escritório está atuando, né? Por exemplo, nosso escritório está desde 2008 atuando no mercado, né? Para você acabar não entrando numa roubada. Se precisar de uma ajuda, entre em contato conosco. Estamos de volta com o nosso Pod em Foco. Para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. O nosso Pod em Foco pela RPTV, canal 8 da NET, e também pelo nosso YouTube, Facebook e Instagram. Você vai ver e você já está vendo tudo isso aqui embaixo, tá legal? E a gente vai conhecer esse moço maravilhoso, que tem uma história incrível, que fala sobre cachaça. Você sabia que existem mais de 40 mil fabricantes de cachaça no nosso Brasil? É fantástico, gente, mas quem vai falar sobre isso não sou eu não, tá? E antes da gente falar sobre isso, do mapa da cachaça no Brasil, nós vamos conversar com ele, Felipe Januzzi. Seja bem-vindo, meu querido, ao nosso Pod em Foco. Obrigado, Ronaldo. Um prazer estar com você, com toda a equipe do Pod em Foco, para apresentar um pouquinho desse Brasil da cachaça. Olha que bacana. A gente ama entrevistar empresários de sucesso, empresários que construíram uma história de vida fantástica, porque o mais importante do Pod em Foco é motivar as pessoas, é fazer com que as pessoas continuem sonhando, continuem lutando pelo seu sonho, realizando coisas maravilhosas. E é por isso que a primeira pergunta sempre é: quem é Felipe Januzzi? Olha, eu sou campineiro, mas moro em São Paulo há quase 15 anos. Sou casado com uma gaúcha que não gosta tanto de cachaça, é mais o vinho, mas ainda vou levar ela para o lado da cachaça. Sou pai da Clara e da Catarina, duas meninas com 6 e 4 anos. Assim como você, sou palmeirense também. Show de bola! Pois é. Estou um pouco chateado aí com a final. Até comprei o ingresso lá para assistir a final, mas infelizmente não vai ser dessa vez. E também sou um apaixonado pelas coisas boas brasileiras, né? Mas assim, não porque é brasileiro, né? É porque é bom mesmo, né? Sem ufanismo de lado, sem nacionalismos exagerados, mas quando a gente começa a estudar um pouco mais da nossa história, dos produtos, né? E não só a cachaça, né? Mas o café, né? Hoje em dia até o azeite brasileiro está ganhando prêmio no mundo todo, e isso me inspira, sabe? Todos os meus projetos são ligados aí a essa temática da brasilidade
mas o meu grande dó e que me fez entrar de cabeça nesse mundo de brasilidades foi a cachaça, e foi, inclusive, meu primeiro projeto, né, nesse tema, aí, de retratar o Brasil, usando como, digamos assim, esses bodes expiatórios fantásticos, né, esses produtos da nossa gastronomia. Bacana. Você chegou a estudar sobre isso ou não? Olha, eu estudei, por aquilo que pareça, tem até curso universitário sobre cachaça. Por exemplo, tem doutores em cachaça na Exalc de Piracicaba, aqui em São Paulo. Né? Em Lavras, em Minas Gerais, também tem um curso superior em cachaça. Em Salinas, no norte de Minas, também tem curso superior em cachaça. Então, você pode ser um autor em cachaça, né? Inclusive pesquisa incrível sobre o tema, porque é um tema que tem muitas disciplinas, né? Você pode ser um historiador e estudar cachaça, você pode ser um biólogo estudar cachaça, um químico, né, estudar cachaça. É um tema muito rico, né? Eu acabei não entrando na academia, né? Meus estudos sempre foram em paralelo ali, né? Sempre fiz algum curso ou outro dentro da universidade, mas a minha grande escola realmente foram os alambiques. Visitar, pegar a estrada e essa produção, muitas delas cenárias, e começar a aprender mais sobre esse Brasil, sobre essa produção brasileira ali em loco mesmo, né, junto com os produtores. Muito bacana. E além de você tem uma equipe. Surgiu com uma ideia na faculdade, minha e da Gabriela Barreto, e nós somos formados em comunicação. Né? Assim como você, né, que gosta de conversar com os empresários, a gente tinha essa vontade de conversar com os empresários da cachaça, né, os produtores ali, e contar histórias. Né? É um projeto que surgiu para ser uma ponte, né, entre os produtores e consumidores, né, outras pessoas que estão interessadas em ouvir essas histórias. Então, o Mapa da Cachaça é um projeto cultural. Né? A gente sempre entendeu dessa forma. Inclusive, em 2014, a gente ganhou um prêmio do Ministério da Cultura como o melhor projeto cultural do Brasil, que inclusive nos deu subsídio para poder viajar mais e até ir para fora para falar sobre esse tema. E depois, um pouquinho antes dessa época, também entrou o Eduardo Martins no projeto, que nos ajudou também a olhar por um lado mais sensorial da cachaça, entender mais sobre as madeiras brasileiras. Então, como eu falei, é um tema múltiplo, tem muitas disciplinas, né? Hoje, o meu foco principal é essa parte sensorial. Estou muito motivado a entender mais o papel do terroir, né? Você produzir uma cachaça no interior de São Paulo é diferente de você produzir uma cachaça no interior de Minas, por exemplo. Como é que as madeiras brasileiras, que a gente tem aqui dezenas de madeiras, elas influenciam na cor, no aroma, no sabor da cachaça. Isso é uma coisa só nossa, ninguém no mundo tem isso. Ninguém no mundo tem a amburana, o jequitibá rosa, o ipê, o bálsamo. E cada uma traz uma particularidade muito distinta para a bebida. E o mundo inteiro quer saber isso hoje, Ronaldo. Hoje em dia, isso lá fora que passa por madeira brasileira. Tem cerveja que passa por madeira brasileira. Então a gente tem muito para oferecer quando a gente fala de cachaça, né? E isso me motiva muito. Que no final do dia a gente está falando sobre o Brasil mesmo. E o mais interessante, né, é uma cultura, é que às vezes a gente não via a cachaça dessa forma, mas é uma história desde a fundação do Brasil, né, quando os portugueses vieram para cá. Você conta nesse vídeo que você mandou para mim, que desde o século XVI nós temos aí a primeira cachaça brasileira feita pelos portugueses, é isso? Justamente essa parte histórica é muito rica, porque você consegue contar, por exemplo, os ciclos econômicos do Brasil pela cachaça. Né? Primeiro, você teve uma concentração grande de produtores no litoral brasileiro, com plena cana-de-açúcar. Depois, o ciclo do ouro, isso no século XVI, né? Depois do ciclo do ouro, você teve essa ida da população para o interior do Brasil, para Minas Gerais, e levavam consigo também as cachaças, começaram a criar polo de produção de cachaça naquela região. Então, até que Minas hoje é reconhecida, né, nacionalmente como grande produtor de cachaça. Isso se deu no ciclo do ouro.
né? Então é uma história que você conta do povo mineiro ali, né, que tem essa relação até mais íntima com a bebida, que data dessa época. Então você consegue contar a história desses centros econômicos, né, centros culturais, né, ou um exemplo é o próprio Paraty, que também foi um polo de produção de cachaça, mas chegou a ter no século XVII mais de 100 alambiques de cachaça lá. A palavra Paraty é sinônimo de cachaça, inclusive. Então você tem ali uma série de histórias brasileiras que a gente pode contar e fazer um recorte do Brasil e sempre vai ter ali a cachaça como protagonista, eventualmente, de algum momento histórico, uma época, né? Você pode falar, inclusive, da presença da cachaça na Serra Gaúcha, você pode falar da cachaça no interior de São Paulo, com os italianos. Eu mesmo, depois de alguns anos visitando Alambique, fui descobrir uma família de Januzzi em Caçapava produzindo cachaça. Olha que bacana. Que foi um ramo da minha família que saiu da Itália, foi para Caçapava e começou a fazer cachaça lá. Então você vai ali e tem um alambique que produz cachaça há mais de 100 anos. Né? Então você conta muita história da migração italiana para São Paulo com a cachaça. Né? O interior de São Paulo hoje é a região do mundo que mais produz cana, né? Tem muita usina, muito alambique. Então é muito legal você conseguir contar nessas histórias pela gastronomia. Eu acho que a melhor maneira de você contar uma história é você tendo ali uma bebida, um prato de comida, né? Realmente, literalmente, um prato cheio ali para você contar a história de um povo, de uma cultura. E a cachaça é isso. A cachaça é a história dos povos brasileiros, que começou no período colonial. Então, que tem os portugueses, tem os indígenas, tem os escravos, né? E toda essa miscigenação ali ajudou também a criar essa história da bebida brasileira. E tudo começou aonde? Boa pergunta. Olha, a melhor resposta que eu posso te dar, Ronaldo, é que foi em algum lugar do litoral brasileiro entre 1515 e 1532. Por que eu digo isso? Porque nós não temos um documento oficial que diz, olha, a cachaça foi feita em tal lugar, em tal dia, em tal ano. Então nós temos 3 hipóteses, né? Ou em Pernambuco, ou na Bahia, ou no litoral de São Paulo, em São Vicente. Inclusive aqui em São Vicente, né, no litoral aqui de São Paulo, é uma construção portuguesa de um engenho chamado Engenho dos Erasmos, que está de pé ainda. Hoje ele é um patrimônio histórico mantido pela USP, então é possível visitar lá. E então tem essa hipótese que lá foi um dos berços da cachaça em 1532, quando um holandês e 3 portugueses destilaram ali possivelmente a primeira cachaça, né? Mas tem outras hipóteses na Bahia, em Pernambuco, então a gente não consegue cravar. O que nós podemos dizer é que foi no começo do século XVI, ou seja, foi antes do rum no Caribe, né? O rum, que é uma bebida muito mais conhecida no mundo inteiro do que a cachaça, também é da cana-de-açúcar. E a história do rum é o seguinte: os holandeses que produziam cana no Nordeste brasileiro, né? Teve aquele período do Brasil holandês, né? Com os holandeses que colonizaram ali Pernambuco, eles produziam cachaça, produziam cana, né? Tinha a cana, tinha o açúcar, que era a grande riqueza, era o açúcar, e eles faziam um tipo de cachaça do resto do subproduto da produção de açúcar. Porque não fazia sentido você usar, como é hoje, do caldo fresco da cana, porque você queria o caldo da cana para fazer açúcar, que era muito mais valioso na época. Então você fazia ali essa aguardente de cana, né, esse tipo de cachaça, com o resto da produção do açúcar, que a gente chama de melaço. Agora, quando os portugueses expulsaram os holandeses, eles foram para o Caribe e lá levaram os alambiques e levaram essa tecnologia de produzir essa bebida do melaço para fazer o rum. Então, a cachaça ela é uma prima mais velha do rum caribenho, né? Mas, infelizmente, não tão conhecida quanto o rum, né? Que é uma coisa que nós queremos mudar ali, com projetos como o MAPA, né? Com esse tipo de programa,
primeiro para o brasileiro entender esse valor histórico, né? Isso, como já falamos aqui, né? Esses vários valores, essas várias riquezas que a cachaça tem, para que um dia, quem sabe, ela consiga ser tão conhecida como o rum é hoje. Isso é muito interessante. Inclusive você fala que em Paraty existia uma cachaça, ainda existe, né? Mas que só é vendida lá. É uma produção familiar que vem de séculos também, e ela é azul, é isso? De Paraty. O que acontece? Quando eu fui lá para Paraty, eu morei um ano em Paraty. Eu era vizinho de Alambique de cachaça. Na pandemia, nós decidimos sair de São Paulo e morar lá em Paraty. E eu vou muito para Paraty porque eu gosto dessas histórias que tem por lá. E uma dessas visitas eu encontrei um documento do século XVIII, no qual a corte portuguesa, na época no Rio de Janeiro, pede para o produtor de cachaça uma bebida que ele chama, essa carta, de laranjinha celeste. E o que é a laranjinha celeste? A laranjinha é uma cachaça que os produtores colocavam, e colocam ainda hoje, na coluna do alambique. O alambique é aquela panela de cobre onde é feita a destilação. Então, tem uma coluna, né, que é um tubo, né, um cilindro de cobre, e eles colocam folhas ou flores de tangerina. E quando o vapor, né, quando você aquece essa panela, o vapor do vinho de cana, ele passa por essas folhas de tangerina, e depois lá em cima ele vai encontrar, em cima desse cilindro, dessa coluna, um líquido frio, que vai condensar e vai cair na forma líquida, que é o que a gente chama então de um destilado. Agora, por passar por essas folhas de tangerina, ele adquire essa coloração azulada. Então, se você pegar essa garrafa e colocar na luz, vai aparecer esse toque azulado bonito, e também vai ter uma característica mais cítrica para a bebida. Então é muito legal, porque isso é história pura, né? Então é uma bebida brasileira do século, desse documento do século XVIII, falando dessa bebida, e ainda hoje produzem lá em Paraty. Então você vai no alambique da Maria Isabel, o alambique da Paratiana, da Coqueiro, todos ainda, e cada um com a sua receita, né? Daí não me pergunte qual que é a diferença de cada um, porque isso é segredo, que eles não me contam, mas cada um tem a sua prática de produção da azuladinha de Paraty. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso conta a história do nosso país. Agora deu vontade de ir lá conhecer Paraty, essa outra área, essa outra visão, né? Porque às vezes eu penso, vou para Paraty só para pegar praia, não, tem história e histórias incríveis, isso é fantástico. Mas me diz uma coisa, fala um pouquinho de vocês, quando vocês então tiveram um reconhecimento internacional desse projeto cultural, aí é que vocês abriram a empresa Espíritos Brasileiros ou não? Ela já existia? Sim. A Espírito Brasileiro, ela surgiu de uma outra vontade minha e dos meus sócios. Eles são outros sócios também, mas quando eu comecei a pesquisar cachaça, eu me deparei muito com essa riqueza da nossa biodiversidade. E a cachaça fala isso muito bem quando a gente pensa nas madeiras e quando a gente pensa também nas garrafadas. Né? O que são as garrafadas? Que são aqueles remédios populares, e tem para tudo, né? Tem para todo tipo de doença, todo tipo de mal. Já tomei esse negócio aí. Tomei algumas vitaminas dessa. E fez bem, viu? Pois é, não, inclusive em interior de São Paulo tem o Fecha Corpo, toda Semana Santa. Qual que é a cidade agora? Monte Alegre do Sul. Tem o famoso Fecha Corpo, que o pessoal mistura cachaça com guiné e arruda. E fala para você tomar que é para te proteger de males, tanto do corpo quanto da alma também. Então, isso é fantástico, porque, mais uma vez, né, a gente fala de cultura, a gente fala de história, de rituais, mas ele trouxe também uma outra variável para minhas pesquisas, que são as plantas brasileiras. E a gente tem plantas aqui, Ronaldo, assim, fantásticas, e a gente não conhece. Então, assim, me abriu essa cabeça para pensar nas madeiras, e a gente pode citar mais de 30 madeiras brasileiras usadas hoje para envelhecer cachaça,
Mas se você for pensar nas garrafadas, a gente não fala mais só de madeira, a gente fala também de semente, de raízes, de folha. E daí eu fiquei doido, falei, pô, isso aqui é demais, né? E justamente nessa época, pelo Mapa da Cachaça, eu fui dar uma palestra em Berlim, num evento lá que chama Bar Convent. E era um galpão incrível, assim, de um abandonado, de trem, que eles pegaram e montaram esse evento. E é um dos presidentes da indústria de destilados do mundo. E eu lá de cachaça, na vida que as pessoas mal conheciam, e eu vi que a grande bola da vez lá era o gin. E o gin, qual que é a essência do gin? O gin é uma bebida que leva botânicos. Você precisa ter o zimbro, né, que é uma planta muito comum na Europa. Aqui no Brasil a gente não tem. Mas aí cada receita, cada país, cada região pega o zimbro, pega uma base alcoólica e mistura com um monte de plantas locais. Então, o gin da Alemanha tem plantas da Alemanha, o gin da Espanha tem plantas da Espanha. Eu falei, pô, tô no Brasil, o país com maior biodiversidade do mundo, a gente não tinha um gin que tinha plantas brasileiras. Eu falei, quer saber? Vamos fazer um gin brasileiro. E aí você legal idealizou o gin brasileiro. Então, essa história, na verdade, como muitos dos meus projetos, surgiu num bar, né? e eu estava num bar aqui em São Paulo, era um bar que até fechou agora, que ficava no Maxud, que é um hotel aqui em São Paulo, e lá eu encontrei um holandês, que é o Joshua, e o gin é uma bebida holandesa, e eu morei um ano na Holanda também, então eu conhecia já o gin, conhecia um pouco da história, como eu já contei para você anteriormente. Os holandeses, eles têm uma tradição em produção de destilado, né? Eles criaram o gin, talvez tenha ajudado a criar cachaça, né? Aqui no litoral de São Paulo. E eu encontrei esse holandês e ele falou assim, cara, por que a gente não pega a sua história com a cachaça e pega a minha história como sendo um holandês? Ele vem de uma cidade na Holanda chamada Schiedam, que é um dos berços do gin na Europa. E falou assim, por que a gente não junta nossas histórias e cria um gin brasileiro? Depois de um ano de pesquisa, a gente lançou, então, o primeiro gin artesanal do Brasil, que é Virga. O Virga, ele é produzido em Pirassununga, na fazenda Guadalupe, do Gabriel, um dos parceiros, e ele leva uma planta brasileira que eu não conhecia, que eu fui pesquisar por conta do gin. Hoje a gente tem a planta, essa planta, que é o pacová. O pacová é uma planta da família do gengibre, da família do cardamomo. Ela é uma planta da Mata Atlântica. Ela é uma planta muito curiosa, porque o fruto dela cresce junto do rizoma, né? Então ela cresce no chão, o fruto, e o fruto em si não é tão saboroso. O fruto ele joga uma coloração que parece um açaí, assim, mas a semente é muito saborosa. Porque é isso, ela parece um cardamomo. Até o pessoal fala que é o cardamomo brasileiro. E quando a gente começou a fazer o gin, até tinha pacová aqui em São Paulo, na zona cerealista. Daí a gente fez o primeiro lote, beleza, fomos fazer o segundo lote e não tinha mais. E ninguém sabia onde tinha, quem plantava. Então eu percorri todos os mercados municipais aqui de São Paulo e ninguém sabia o que era pacová. Até que eu falei, quer saber, eu vou para o meio do mato. Né? E fui para o Mirim, que é uma praia que fica entre Ubatuba e Paraty, que é essa região que é típica do pacová, que é o que a gente chama de... Mata Atlântica? É Mata Atlântica, né? Que é esse clima úmido e de sombra, né? O que a gente chama é o que a gente chama de agrofloresta, né? Olha que é bacana. Úmido e sombra. E lá eu cheguei numa comunidade e mostrei a foto do pacová, e daí o pessoal me mostrou, tá ali, ó, né? E eu não acreditei. Eu vi o primeiro pé de pacová fresco e daí a gente tentou, inclusive, por muito tempo, essa comunidade forneceu para a gente o pacová, né? E eu até me lembro que na época a gente pagava R$100 o quilo. E depois eu fui entender que a gente pagava o pacová fresco e ele perdia 2/3 do peso depois de seco. Então acabou que era um investimento pesado, mas a gente ficou muito feliz de ter esse pacová, de contar essa história de ser uma planta nativa, né, lá do Pumirim, da Mata Atlântica. E também a gente criou um movimento, né, porque as pessoas começaram a falar do nosso gin, mas também a falar do pacová.
Então, aqui em São Paulo, hoje você vai em alguns lugares, ou até mesmo em Paraty, né? O pessoal tem usado o Pacobá para tempero, para fazer coquetéis, para temperar carne, temperar salada, temperar até pastel, né? O recheio do pastel. E é muito legal isso, e dá para multiplicar isso por 1.000, por 2.000, 3.000, sei lá, porque a gente tem um potencial da nossa flora, da biodiversidade maravilhoso, né? Não só para gastronomia, mas também para medicina. Eu até brinco que depois do que a gente lançou Virga, né, o gin, eu tive 2 filhas, né? E uma das propriedades do Pacobá é ser um estimulante natural, digamos assim. Muito bacana. Né? Então, o pessoal vai começar a correr atrás agora. Vai começar a correr atrás. Até a pessoa, o nome não é Virga, o nome é Viagra, né? Não, é Virga mesmo. E a gente aqui em São Paulo fornece para bares, para restaurantes. E vou te contar que a parte mais gostosa desse processo todo é a produção, sabe? A produzir uma bebida, vocês têm a cachaça, vocês sabem, né? Você pensar no nome, pensar no rótulo, fazer a alquimia da produção ali é muito gostoso. É muito fantástico. Deixa eu até mostrar para você aqui, ó. Olha que bacana. Tá vendo aí agora? Pô, agora sim, né? Ficou bonita, né? Vocês me mostraram. Legal, muito bom. O que você recebeu aí foi a primeira leva, né? Mas essa daqui é a que vai... Eu recebi sem o rótulo. E aí, você gostou dela? Você gostou da Santa Douro? Show. Vocês estão produzindo a gente falou, né, das regiões de produção, vocês estão ali num dos principais polos de produção de cachaça, que é Salinas, né? Salinas não à toa, né? É uma região famosa porque criou um estilo próprio de produção de cachaça, né? Muito focando nas madeiras brasileiras. Então é legal que eles estão com essa iniciativa e desejo muito sucesso para a cachaça. Deixa eu corrigir, né? Santa de Ouro, meu Deus do céu. Maravilhosa. E lá nas Salinas também tem o queijo, né? O queijo é fantástico também. Você chegou a provar ou não? Maravilhoso. Nós fizemos um evento aqui de lançamento. Eles trouxeram uns queijos desse tamanho, assim, gigante, o pessoal saborear. Foi assim, para todo mundo degustar e aproveitar. Aliás, o próximo eu quero que você esteja aqui para você também conhecer o nosso pessoal aqui, que é muito bacana. Nós temos um grupo de network maravilhoso aqui também, viu? Fantástico, né? Eu quero sim. Bom, estou pertinho, né? Minha família é de Campinas, e aí leva uma garrafa de gin para você também. A gente faz Vai ser um prazer. Faz um escambo. Bacana. E me diz uma coisa. Tudo isso te levou para São Paulo ou não? Você foi para São Paulo porque era mais fácil de você desenvolver o projeto, ou foi um outro projeto que você tinha de ir para São Paulo? Cara, essa é uma ótima pergunta, porque hoje em dia muita coisa se faz online, né? E por um bom tempo também, por conta do Mapa da Cachaça, eu vivia na estrada. Acabou que a vida me trouxe para fixar aqui em São Paulo, muito por conta da família, e também por conta de um novo projeto que nós começamos há 2 anos, que foi uma distribuição desses produtos brasileiros aqui em São Paulo. Que é o e-commerce. São Paulo ainda que é a BRM. A BRM até faz essa brincadeira de BR, de Brasil, e o M, né, de abrasileirar, a ideia seria essa. Ela surgiu com esse propósito de trazer esses produtos brasileiros, não só cachaça, mas também vinho, azeite, chocolate, café, para o público aqui de São Paulo. E a gente tem uma distribuição aqui focada em São Paulo, né? Então a gente hoje já tem vários restaurantes e alguns empórios aqui em São Paulo, e tem um e-commerce, que daí sim o e-commerce a gente consegue oferecer para o Brasil todo, né? E então, por conta desse projeto, eu acabei me fixando aqui já há 2 anos. Como eu falei, a gente morou em Paraty durante um tempo, daí viemos para cá em novembro de 2021, e eu falei para minha mulher, olha, chega de mudança, por enquanto, vou ficar por aqui. Com filho pequeno, mudança é complicado. Então, por enquanto, São Paulo é nosso endereço. Legal. Quando a gente fala em mapa da cachaça,
a rota da cachaça é a mesma coisa. E como é que você idealizou isso? Eu vi que você mostrou um mapa bacana onde tinham os pontos e aí foi embora até lá para cima, Maranhão, tal, onde você conheceu até ter uma cachaça que é feita de mandioca. É isso? É mandioca mesmo? Exato, exato. É a tipira, que é uma aguardente de mandioca. Ela é feita com a mandioca, que é uma planta brasileira também. A cana nós trouxemos da Ásia, mas a mandioca é nossa. E hoje a gente, inclusive, oferece aqui em São Paulo a tiquira, chama Guarja, a marca, e é uma bebida que mês passado ganhou a indicação geográfica lá do Maranhão. Então hoje é um patrimônio maranhense a tiquira. E é uma bebida tradicional lá no Maranhão, o brasileiro ainda não conhece, mas quando toma, todo mundo fica surpreso, porque não é cachaça, não é uísque, não é vodka, é algo único. Né? E você sente, inclusive, quando toma, um sabor que me lembra pudim de tapioca, sabe? Então é um doce vegetal, um adocicado que lembra esse pudim. É muito legal. E faz parte hoje do nosso portfólio, porque o bartender, e esse é um grande caminho para esse lado brasileiro, é você levar para a coquetelaria. A cachaça tem hoje a caipirinha e o rabo de galo também, que é um coquetel que leva vermute e cinar, e claro, cachaça, acabou de ser reconhecido pela IBA, que é a International Bartender Association. Ah, que bacana. Então, a gente tem hoje 2 coquetéis que estão no cardápio, digamos assim, dessa entidade internacional, que é a caipirinha e o rabo de galo. E tem espaço para muitos outros, muitos outros. Então, a cachaça, ela tem que... A cachaça, a tiquira, a azuladinha, nessas bebidas feitas aqui no Brasil, elas precisam entender que uma grande porta para atingir mais pessoas é a coquetelaria. E isso é fantástico. Nós temos um evento aqui da Associação Comercial Industrial de Santa Bárbara do Oeste, que a gente vai fazer agora em novembro, que é o Jantar dos Empresários. E nesse jantar a gente tem o pessoal bartender, que faz vários tipos de coquetéis, e a Santa de Ouro vai estar lá para abrilhantar a festa. Mas o mais importante é que isso, bebido moderadamente, não faz mal nenhum, pelo contrário, às vezes faz até bem, né? Por causa das plantas medicinais que dão sabores diferentes a esses produtos maravilhosos, né? Eu até fiz um tempo atrás, tem uns 2 anos, tem um amigo meu que ele é cardiologista e é produtor de cachaça. Ele me chamou para ser cobaia de um experimento no qual ele... Durante um mês, eu tinha que tomar cachaça todos os dias, uma dosinha, e depois tirar sangue. E preencher um questionário. Como é que você dormiu? Como é que você acordou? Como é que foi o seu sono durante a noite? Olha, eu vou te falar que as noites que eu tomei uma cachaçinha, eu dormia que nem um bebê. Foi uma maravilha. E o interessante dessa pesquisa é que ele fez depois um paralelo com o vinho. Então, durante... um mês eu tomei todo dia uma dose de cachaça, daí eu fiquei um mês sem tomar nada, daí fiquei um mês tomando todo dia 2 doses de vinho e fazia essa comparação depois, né, com o sono, com a predisposição e também com o nível de alguns elementos no sangue para ele finalizar a pesquisa dele. O que a gente tirou de conclusão, que é um discurso importante para quem trabalha com destilado, é que, claro, em excesso faz muito mal, né? A gente tem que beber com moderação. E que uma dose de cachaça, ela equivale a 2 taças de vinho. Às vezes o pessoal fala assim, eu tomei vinho e não vou tomar cachaça. Por quê? Porque desse lado faz mal. Álcool é álcool. Né? Álcool em excesso vai fazer mal. Né? Independente se é vinho, se é cachaça. Inclusive, esse é um tema em debate hoje, né? Porque o que a indústria desse lado está buscando é a isonomia fiscal, que hoje se paga mais imposto para quem produz cachaça do que para quem produz vinho ou quem produz cerveja. Quando, na verdade, quem exagera, independente da bebida, é álcool, né? Então, o que é importante para quem trabalha com esse tema é sempre, né, prezar pelo consumo moderado, prezar pelo consumo, se for beber, não dirija,
e que sim, né, em doses moderadas, é um excelente lubrificante social, né? A gente sabe que uma reunião entre amigos com uma boa taça de vinho, com uma boa taça de cachaça, ela é diferente, né? A gente está falando de uma bebida feita com muito esmero, né, com uma produção usando técnicas hoje que coloca a cachaça entre os melhores destilados do mundo. Então, só motivos para a gente celebrar essa bebida. E sem dúvida, eu não tenho dúvida disso, quanto mais o brasileiro reconhecer a cachaça e falar bem da cachaça, mais fácil vai ser ela atingir ali um status mundial. Porque hoje o mundo quer o que o Brasil tem para oferecer, não só na cachaça, mas também em outras categorias, que é a diversidade, que é a complexidade, que é a inovação. O mundo está cansado só de uísque, o mundo está cansado só de vinho, ele busca outras coisas. E o Brasil tem muito a oferecer isso para o mundo inteiro. E isso é muito interessante, porque nós temos uma grande preocupação com a nossa fauna, com a nossa flora, e existem, você falou que nós temos mais de 30 tipos de madeiras para fazer não só a cachaça, mas para envelhecer outros tipos de bebidas também, inclusive o próprio vinho, né? E tem algumas que estão em extinção. Isso pode motivar o pessoal a replantar e fazer alguma coisa nesse sentido, né? Exato, exatamente. Tem algumas iniciativas desse tipo dentro do mercado de produção de cachaça. O que vem acontecendo com o mercado da cachaça nos últimos anos, Ronaldo, é uma profissionalização de todos os agentes da cadeia. Então, hoje você tem, por exemplo, uma indústria de barris muito séria, né, que busca ter o certificado, que busca trabalhar com madeiras, né, de extração legal, que busca replantar, né, fazer esse cultivo dessas madeiras brasileiras. Então, isso é muito, muito importante, a gente valorizar quem faz direito. E tem gente hoje fazendo corretamente. E mais do que isso, né, daí vem muito o papel do mapa da cachaça, também trazer informação, porque às vezes a pessoa ela age de maneira equivocada, não porque tem má fé, mas porque não conhece, sabe o que tem. Né? Por exemplo, o amendoim. O amendoim tem uma madeira que tem esse nome popular, o amendoim, tá? Não é o amendoim que a gente come, mas é uma árvore de grande porte que faz cachaças incríveis. Só que você não pode fazer novos barricas de amendoim, porque ela está em extinção. Então, essa é uma informação que a gente sempre pontua, né, junto ao mercado produtor e ao mercado consumidor também. A própria amburana, que é uma madeira muito comum para a produção de cachaça, também corre risco de extinção. Então é legal a gente principalmente valorizar quem faz direito, né, e buscar saber a origem dos barris para exaltar, né, o produtor que segue ali as boas práticas. Interessantíssimo. E o mais importante não só na questão da madeira, também nas questões da biodiversidade, ou daquelas plantas que podem ser usadas para dar esse sabor diferente, e é o que diferencia, pelo menos o que eu entendi, as cachaças que você já visitou, conheceu, e nenhuma tem o mesmo sabor que a outra, né? Não tem, e cada região vai ter a sua receita, vai ter a sua planta especial. A gente sabe que tem propriedade medicinal porque são amargas muitas delas, né? A gente sabe que amargo é remédio. Tem que tomar também, a gente tem que tomar certo cuidado também, porque a gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, então é necessário uma pesquisa mais aprofundada sobre esses botânicos brasileiros, sobre essa biodiversidade. Justamente por conta disso, porque além de dar sabor, tem propriedades ali medicinais que são super interessantes. O próprio Papaková que nós utilizamos, Sujin, ele foi inclusive patenteado pelos japoneses. Olha só. Os japoneses patentearam a pacovatina pelos seus benefícios no trato intestinal. Então, assim, é uma coisa que eu falo bastante. Se a gente não valorizar, a gente vai perder. Seja perder para outros países que vão olhar para nossa riqueza aqui e vão patentear, como até já fizeram com o açaí, né, anteriormente, ou a gente vai perder literalmente porque vai acabar. Porque o pessoal vai desmatar, porque não tem valor.
O Pacová, por exemplo, hoje, quando nós começamos o projeto, estava R$ 30 o quilo. Hoje está R$ 100 o quilo, que é o preço do cardamomo. Olha só. Por quê? Porque começou a ter valor, a pessoa começou a enxergar que tem valor. Então foi, de certa forma, importante, porque você começou a remunerar todos os agentes dessa cadeia, quem planta, quem comercializa, quem depois vai criar um produto. E com esse valor, as pessoas começaram a plantar o Pacová, a ter cuidado, né, com essa planta brasileira que estava, inclusive, em risco de extinção. Então, podemos pensar ali em diversas outras plantas com esse mesmo potencial de riqueza. E me diz uma coisa, você tem algum lugar que você não foi ainda, que você gostaria de ir, que você pensa em ir dentro do nosso Brasil para conhecer, que você sabe que lá existe também alguns fabricantes de cachaça, a maioria é tudo, como é que fala, é caseiro que a gente fala, né? Individual. Olha só, tem muitos lugares que eu quero conhecer. Eu não sei se eu vou ter eu acho que esse é um tema de muitas vidas. Tem muita cachaça, tem muito produtor, tem muitas perguntas, mas eu queria poder conhecer mais o Centro-Oeste brasileiro. Eu gostaria de conhecer mais o Brejo Paraibano, que é uma região que eu já fui, mas tem muita coisa bacana por lá. O norte do Brasil também, ali, a própria porção de Tiquira, eu gostaria de conhecer e explorar mais. Enfim, Ronaldo, eu realmente acho que esse é um tema que hoje, muito do meu foco é conversar sobre o tema para aprender e potencializar a divulgação do tema. Então, hoje o mapa ele é aberto, por exemplo, para qualquer produtor ir lá e cadastrar o seu alambique. Aí tem que entrar no seu site lá, né? Que é o mapalacachaça.com.br, cachaça sem cedilha. E lá tem uma ferramenta que o produtor pode contar onde ele está, falar sobre a produção dele, que tipo de cana que usa, que tipo de fermento que usa, quais são as madeiras que usa, e ajudar a gente a montar esse mapa. Se aceita, visita, porque daí a gente quer ajudar que outras pessoas possam ir lá e marcar um horário, visitar a cachaça, os produtos. Então, hoje eu quero viajar mais, vou viajar mais, mas entendo que a gente também tem que se conectar, porque esse não é um projeto de uma pessoa só, de 2, 3 pessoas só. Eu realmente gostaria que fosse um projeto, e a gente vem trabalhando para isso, que seja um projeto que a gente levante a bandeira brasileira. Bacana. E seja a Federação Brasileira que possa montar isso em conjunto, sabe? Então, venho falando muito com as associações, venho falando com o Ministério do Turismo, com a Embratur, porque realmente é um esforço coletivo. Né? Eu acho que tem uma chance de dar muito mais certo a gente abrir essa ferramenta para o máximo de colaboradores. Bacana, eu sugiro até as prefeituras da nossa região também. Nós temos aqui realmente vários produtores, além de nós, até vários outros produtores que estão se adequando e fazendo coisas boas. Isso precisa ser mostrado, sim, e eu acho que você deve divulgar bem o seu site do mapa e também o e-commerce para que as pessoas conheçam até as cachaças, as bebidas que você já visitou e está indicando, né? O legal é que a gente tem a faca e o queijo na mão, sabe? Literalmente, ali, se for pensar nesse queijo que você me falou aí de Salinas. Porque a gente tem isso. A gente tem o marketing pronto, a gente tem a história montada e o produto é bom. Então, o brasileiro talvez precise um pouquinho mais de autoestima para poder falar com mais orgulho da nossa produção. Em alguns casos, ter mais incentivo do governo ali por questões tributárias, questões até de facilitar a comercialização. A gente vê muito isso com queijo, né, ultimamente. O olhar empreendedor, né? O olhar empreendedor, é isso. Porque a gente tem realmente a faca e o queijo na mão para o mundo inteiro começar a comer nossos queijos, tomar nossos cafés, beber nossas cachaças. Porque, mais uma vez, o público lá fora quer isso, mas ele quer isso vindo do brasileiro. Sabe? Porque café brasileiro a gente já toma. Só que a gente vai no Starbucks, a gente vê que é um café que veio daqui,
foi para a Europa, voltou para cá. Então, assim, é um desenho comercial do século XVI, pô. A gente está em 2023. Tem que ser feito aqui, tem que ser embalado aqui, né? Então, eu, como empreendedor, eu tenho muito essa motivação, Ronaldo, sabe? A gente começar a entender que não faz sentido a gente ter um cacau, certo? Produto brasileiro. Cacau é da Amazônia. Talvez você vá para a Suíça, os caras nunca viram cacau na vida. Mas nem você chega para uma pessoa do sul da Bahia, talvez nunca tenha visto uma barra de chocolate suíço. Porque, então, assim, o que a gente vem enxergando, e o chocolate também é um exemplo, são produções brasileiras exemplares, né, de chocolate, que eles chamam de bean to bar, né? Chocolates bean to bar. Então eu fico até arrepiado assim, de falar do nosso potencial, porque cai tudo quanto é lado. Né? Daí cada categoria vai ter seu momento, e eu realmente acredito que a cachaça está chegando nesse momento, né? Por quê? Porque o produtor da cachaça ele vem mudando o olhar do produto, vem investindo mais em qualidade. Por que não criar uma festa da cachaça, né? Ou um evento onde envolva todos os produtores, não só da cachaça, do queijo, mas uma coisa nacional, uma coisa que levante o astral de todo mundo e envolva todo mundo. Isso é muito bacana. Pô, ia ser demais. Me coloca nessa festa que eu tô dentro, porque é isso, né? A gente tem... É muito famoso, né? Essas feirinhas gastronômicas, né? Aqui em São Paulo. A gente mesmo, com a BR, nós participamos há 2 semanas. O tema da vez é o Brasil. Show de bola. O tema da vez é o Brasil. A gente entende que temos desafios, mas é o desafio do empreendedor. E é o desafio de quem está começando também, né? Então, quem está começando vai encontrar muita pedrada. Mas também vai ser quem vai tomar água fresca depois, né? Bacana. A gente vê, por exemplo, o azeite brasileiro está nessa fase. O azeite é um produto ainda que o brasileiro não associou ainda a uma produção nacional, mas a qualidade do azeite brasileiro está incrível, né? Enfim, tô me extrapolando aqui do nosso tema, mas é que eu fico realmente animado com a conversa. Mas isso são assuntos para próximos programas, você pode ter certeza disso. O mais importante é que tem alguém focado nesse tipo de produção, em valorizar esse tipo de produção, em profissionalizar esse tipo de produção, e vocês estão de parabéns. Esse trabalho de vocês é fantástico. O nosso tempo está no finalzinho, mas vocês estão de parabéns. Isso é maravilhoso. E isso faz com que a gente tenha orgulho do nosso Brasil. Eu sou realmente muito orgulho assim, do Brasil, do que a gente tem para oferecer. Eu agradeço o espaço, porque eu acredito que a gente precisa ter mais oportunidade de falar das coisas boas do Brasil. A gente às vezes só fala das coisas ruins, mas tem muita coisa boa. Queria parabenizar vocês pelo programa também, focar em ajudar os empreendedores, e também você como colega produtor também, né, com a cachaça. E a gente fala assim, né? Não adianta a gente querer fazer o que a gente faz com o mapa da cachaça, com o espírito brasileiro, com a BR, se o começo da cadeia começa errado. E o começo da cadeia é o produtor. Então, quando o produtor começa direito, pensando em qualidade, pensando em contar uma história legal, pensando em marketing, rótulo, daí o caminho vai, independente se é queijo, se é azeite, se é cachaça, daí o caminho vai. A gente vai encontrar muitos desafios, mas quando o produtor começa com bem motivado e com uma boa diretriz assim, do que ele busca, daí a cadeia flui, né? Então a gente está agora nesse momento realmente de buscar estar próximo de quem quer ver a coisa acontecer. Bacana, Felipe. Eu quero te agradecer por você ter recebido aí as nossas garrafas também da Santa de Ouro, né? Vamos te mandar ela perfeitinha, bonitinha, já com rótulo, tudo direitinho, para você também nos ajudar a divulgar. Agradeço muito. Se tiver alguma coisa para falar, pode falar, porque na realidade a gente quer levar coisas boas para as pessoas, levar um pedacinho do nosso Brasil, do nosso estado de São Paulo, Minas Gerais, para o mundo conhecer, como você está fazendo nesse trabalho lindo. Então, maravilhoso, muito obrigado pela sua participação. Falamos com Felipe Januzzi, uma pessoa fantástica
que tem um olhar maravilhoso aqui dentro do nosso Pod em Foco. Nunca deixe de sonhar, nunca deixe de buscar o seu sonho, alcançar o seu projeto, porque como ele, pode alcançar o mundo. Um abraço a todos. Já parou para pensar que uma boa parte da sua vida é digital? E por que seria diferente com a educação? O mundo mudou e o ensino também. E, para isso, você precisa estar conectado e atualizado com as novas formas de aprender e inovar. Que tal um ensino 100% online, com uma metodologia inovadora e de qualidade, estudando quando e de onde estiver? A revolução digital na educação é agora e queremos estar juntos com você nesta transformação. Faça parte da inovação com a Universidade Anhembi Morumbi Online, conectando mentes para a construção de um futuro melhor. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você.